Fala pessoal, muito bom, muito bom, muito bom. Eu sou Ailton Teodoro e no vídeo de hoje nós iremos aprender a fazer 6 incríveis desenhos fáceis para você fazer na escola. Todo mundo consegue fazer, então a gente vai começar aqui fazendo um coelhinho muito fofo. Para isso a gente desenha 2 circunferências, um eixo curvo vertical, um eixo curvo horizontal, para saber a altura dos olhos. Nesse eixo curvo horizontal a gente vai desenhar os olhos e nesse eixo curvo vertical é a divisão aí entre os dois olhos. Então no encontro do eixo curvo vertical com horizontal a gente geralmente desenha um nariz. Eu sempre gosto de começar a desenhar pelo nariz, que é o centro ali, digamos assim, de toda a figura. Então, para desenhar o nariz do coelho eu vou desenhar um pequeno triângulo e vou puxar aí 2 arcos para fazer a boca. O dente eu vou desenhar um trapézio e aquela circunferência lá da cabeça eu vou moldar ela e deixar um pouquinho mais orgânica para fazer a cabeça do coelho. Então reparem que eu estou sempre utilizando formas geométricas para se compor aí o nosso desenho fácil. Para fazer as 2 orelhas do nosso simpático coelhinho, a gente vai desenhar aí 2 ovais, 2 elipses. Então a gente não se preocupa muito com os detalhes, né, nessa fase, porque a gente está preocupado mais com as proporções, com o posicionamento, onde vai ficar cada orelha, né, onde vai ficar cada olho, cada braço, cada mão. Então a gente vai desenhando as formas geométricas mais para saber o tamanho. Então, para fazer o corpo, por exemplo, do nosso coelhinho, a gente desenha uma circunferência ou uma elipse. Para fazer aqui a parte da coxa, uma outra elipse. E para fazer aqui a cauda, né, o rabinho do coelho, eu desenho uma pequena circunferência. Então agora eu já vou desenhar as patas. Então desenho mais uma outra oval. E para fazer aqui a pata de baixo também uma outra oval. Agora a gente vai fazer a cenoura. Para fazer a cenoura eu desenho aí espécie aí de um cilindro, né? E vou fazendo agora os detalhes, a parte aqui de cima da cenoura, eu vou fazendo mais ovais e agora eu vou moldando. Então eu estou sempre pegando uma referência, né? E de acordo com essa referência eu vou fazendo formas geométricas de forma simples e depois eu vou traçando aí com um lápis azul, que é para a gente fazer o esboço. Então a gente pode rabiscar bastante, né? E depois a gente utiliza a borracha, mas nessa fase é bom não utilizar. Agora eu vou pegar um lápis de grafite e vou começar a delimitar mais, né? A delinear melhor a minha figura. Vou escurecer mais, né? Tornar mais nítido a minha figura e com o lápis eu vou começar a fazer os detalhes. Então olha só como é que eu pego o lápis, né? De uma forma bem firme e começo a fazer os detalhes aí do nosso coelhinho bem fofo aí, controlando a respiração, né, para o traço não sair tremido. Então eu consigo prender a respiração, o traço, e termino de traçar e volto a soltar a respiração. Então isso permite com que eu tenha um controle total do traço e os traços não saiam tremidos. Então vou fazer aqui os detalhes do nariz, né, do focinho aqui, né, do nosso coelhinho simpático, aqui os dentes do nosso coelhinho e agora vou fazer aí as patas. Então já terminamos de fazer aí todo o contorno da nossa primeira figura aí do nosso coelhinho e agora a gente vai fazer a nossa segunda figura aí de desenhos fáceis para você fazer na escola. Todo mundo consegue fazer. A gente vai fazer aí um pequeno pinguim muito simpático. Para isso a gente vai começar com 2 circunferências novamente, que é a proporção para se fazer desenhos mais simples, fazer 2 eixos, né, curvos, um vertical e um horizontal, e no encontro desses 2 eixos a gente sempre desenha ali o focinho, né, ou o nariz. A gente sempre gosta de começar aí pelo focinho. E agora eu vou fazer o corpo aí do nosso pinguim. Para fazer o corpo do pinguim, a gente basta desenharmos uma elipse ou uma oval. E a partir dessa oval a gente vai fazendo as formas mais orgânicas, deixando a munheca da mão bem solta, né? Sempre traçando bastante até encontrar o traço, ó. Para fazer aí as patinhas eu desenho mais 2 elipses na pose. E para fazer os bracinhos do pinguim eu simplesmente desenho 2 triângulos. E agora lá naquele eixo lá imaginário, né, que eu tracei no esboço vertical, eu vou fazer aí a espécie aí do cabelinho ali, né, dos pelos ali do nosso pinguim. Essa parte aí vai ficar preta. Então agora eu vou pegar um lápis, né, e vou começar a fazer como se fosse a arte final, né,
delinear melhor, né, deixar mais nítido aí o nosso desenho com um lápis de desenho. Estou utilizando aqui um lápis 6B, olha só, um papel aí de 180 gramas, né, de gramatura. E olha só como é que eu estou aí prendendo a respiração quando eu traço, para os traços não saírem tortos. E quando eu termino de traçar, eu volto a soltar a respiração e eu começo a fazer a silhueta e o contorno do meu desenho. E nessa fase eu já vou fazendo os detalhes, né? No esboço, geralmente eu só faço as formas geométricas, porque eu quero saber as proporções corretas e a posição. Tá pronto aí o nosso desenho do pinguim, de uma forma muito simples, tranquilo, todo mundo consegue fazer, vocês também vão conseguir fazer aí onde vocês estiverem. Agora a gente vai para o nosso terceira figura, nosso terceiro modelo aí de desenhos fáceis, todo mundo consegue fazer aí na escola, na casa de vocês, né, de uma forma bem tranquila, basta ter uma folha de papel e um lápis na mão e mãos à obra. Então a gente vai fazer aí um pequeno dinossauro. Para fazer isso eu desenho aqui duas elipses, né, dois círculos, né, duas circunferências para saber a proporção, e depois vou desenhar um oval e uma espécie de um retângulo aí inscrito aí nessa circunferência para fazer a cabeça. Para fazer o corpo eu desenho uma elipse, né, um oval. E para fazer as duas patinhas aí, né, de baixo, eu vou desenhar mais duas ovais. E agora uma outra oval para fazer a barriguinha do dinossauro e mais duas elipses aí bem pequenas para fazer os bracinhos aí do Tiranossauro Rex aí estilizado, né? Então agora para fazer a boca eu vou desenhar dois arcos para cima. E agora eu vou pegar o meu lápis e vou começar a fazer aí o desenho de uma forma mais nítida, né? Colocando os detalhes, né? Colocando aí todas as rachuras, né? E tornando o desenho um pouco mais vistoso, com os traços bastante firmes. Então, para fazer o esboço, eu deixo a munheca mais solta, faço os traços mais soltos, mais livres, né? Evitando utilizar a borracha nessa fase, né? Rabiscando bastante até encontrar o traço, colocar o traço no lugar que eu quiser. Eu posso utilizar a técnica de controle de respiração para fazer isso. E tá pronto aí o nosso desenho do dinossaurozinho, né? Do Tiranossauro Rex aí estilizado. Agora a gente vai para o nosso quarta figura, né, desse vídeo, e a gente vai aí pegando as proporções também, começando sempre aí com duas cabeças de proporções, desenhando duas circunferências, tá ok, pessoal? Um outro dinossauro, aquele de pescocinho mais longo, olha só, estilizado, eu vou desenhar aí duas circunferências para pegar as proporções. E agora eu vou pegar e vou fazer uma elipse menor para fazer a cabeça e uma elipse maior para fazer o corpo aí do nosso dinossauro. E tangenciando essas duas elipses, duas ovais, eu vou fazer dois arcos para fazer o pescoço aí do nosso dinossauro, né? Para fazer a cauda eu faço dois arcos e para fazer aí as pernas eu faço uma espécie de retângulo, né? Então eu faço aí 4 retângulos para compor aí as 4 patas aí do nosso dinossauro, e fazendo aí o esboço com um lápis de cor azul para diferenciar da arte final, né? Depois eu vou contornar, né, esse desenho, vou colorir para ficar bem bacana aí para vocês. Então agora eu vou começar a colocar os detalhes, né, já que o esboço já está pronto, e vou começar a refinar mais a minha arte, refinar mais aí o meu desenho, né? Colocando aí os detalhes nessa fase, colocando os traços bem firmes aí, controlando a respiração para os traços não saírem tremidos. Então aí eu vou colocando a textura aí da pele do nosso pequeno dinossauro. Olha só, coloco aqui algumas elipses aqui nas costas, né? Coloco algumas rachuras aqui para representar um sombreado. Nessa quarta patinha aqui eu coloco um sombreado, né? Porque tá lá atrás representando. Faço um gramado aqui, né? Um plano onde ele está apoiado, e a gente assina aí a nossa arte. Tá feito aí o desenho do nosso dinossauro. Então olha só como é que ficou bem bacana aí depois de contornado. Vocês podem contornar com pincel, tinta, usando uma canetinha, uma caneta hidrocor, um marcador, né? No caso aqui eu contornei com um marcador preto. E agora eu vou apagar os meus esboços, né? Aquele lápis azul, né, que eu utilizei, e
meu lápis que eu utilizei também para fazer os detalhes, eu vou apagar com uma borracha, desenho limpo, contornado, prontinho para colorir. Vou pegar a minha caixa de lápis de cor e vou começar a colorir aí o meu pequeno dinossauro. Então, aqui pelos cantos, aqui próximo ao contorno, eu forço mais o lápis de cor sobre o papel, né, para fazer aí a espécie de uma sombra. Então, eu estou apertando aí, forçando o lápis sobre o papel para fazer um tom forte, né? Depois que eu fizer todo esse contorno aí, onde vai ser a sombra do meu trabalho, né, do meu desenho, eu vou pegar um tom de lápis semelhante, por exemplo, um lápis de cor azul, né, um tom azul mais claro que esse, e vou fazer aí o preenchimento por dentro. Então, coloco aí uma camada, né, numa direção só, lápis de cor, depois duas camadas, depois uma terceira camada. Na primeira camada eu forço muito pouco o lápis sobre papel, olha só, é mais para a gente ter uma noção aí onde vai ficar a cor. Depois eu posso até cruzar também, né, os movimentos, olha só, eu giro a folha de papel, vou girando, vou colorindo. Então eu coloco aí a segunda camada de lápis de cor. Então aqui eu já estou forçando médio, né, eu forço médio aqui, e com isso eu vou preenchendo aí todo o meu desenho com um lápis de cor. Então é como uma terapia, né? Eu recomendo fazer a pintura manual, é muito gostoso fazer uma pintura manual como essa, né? Ele alivia o estresse, né? Desenvolve a sua inteligência lógico-espacial, então tem todas essas vantagens e a arte é maravilhosa, né? Então aqui, ó, eu estou cruzando os traços, forçando médio o lápis sobre o papel, e aqui agora eu já estou colocando a minha terceira camada de lápis de cor para forçar um pouquinho mais o lápis sobre o papel e tornar a cor mais vistosa, né? O desenho aí mais nítido, né? Mais aceso. Então olha só como é que tá ficando bem bacana. Agora eu vou pintar aqui o gramadinho com um lápis de cor verde, vou colocar um tom de verde aqui escuro e um tom de verde claro para ficar bem bacana aí a nossa configuração, o nosso desenho. Então o verde escuro eu forço um pouquinho mais e eu pego depois aí o tom verde claro, forço aí o lápis sobre o papel, forço médio, né, para mesclar aí os dois tons, né, tanto o verde claro com o verde escuro, para compor aí a nossa composição do gramado aí onde o nosso dinossauro está apoiado. Então é isso, pessoal, olha só como ficou bem bacana, tá pronto aí, colorido, o nosso desenho do dinossauro. Agora a gente vai para o nosso quinto desenho, nossa quinta figura aí. A gente vai começar sempre aí com duas circunferências para medir as proporções. Então a gente vai desenhar aí um pequeno golfinho, né, uma espécie de um golfinho bem simpático. Então para isso a gente vai desenhar aí duas circunferências. Na primeira circunferência vai ser a cabeça e a gente vai desenhar aqui um semicírculo para fazer os olhos e mais um oval para fazer o brilho dos olhos, né, as sobrancelhas. E tangenciando essa circunferência da cabeça, a gente vai fazer um grande arco para fazer as costas aí do nosso golfinho. Então olha só como é que a gente vai rabiscando bastante, de uma forma bastante solta, né, a munheca bastante solta, sem utilizar a borracha nessa fase. Vocês também podem utilizar a borracha, mas evitem utilizar a borracha nessa fase. Podem rabiscar bastante, por isso a gente utiliza um lápis de cor azul, né, que não agride tanto o papel, um lápis de cor azul claro. Eu estou usando um lápis de cor aqui azul escuro, que é para vocês poderem visualizar melhor aí no vídeo, mas se vocês puderem utilizar um lápis de cor claro, é melhor ainda, né, de um azul claro, porque aí vocês podem rabiscar bastante, né, até acharem o traço, controlem a respiração, prendam a respiração aí ao se traçar, depois solta a respiração, né, quando terminar de traçar. Então faz o controle de respiração e vocês vão ter o controle total do traço, colocar os traços onde vocês quiserem. E agora a gente vai pegar aí, ó, começar a fazer as formas mais orgânicas, né, através desses arcos, utilizando linhas sinuosas ou curvas. A gente vai começar a moldar aí essas duas circunferências com base na referência, né, e fazer aí a parte da frente do nosso golfinho. Então olha só, eu traço aí em ritmo radial umas 6 retas inclinadas para fazer a parte aí da água, né, que ele está saltando aí da água. E depois disso eu vou pegar um lápis e vou começar a fazer aí a arte final
do meu esboço. Então, prendendo a respiração, para os traços não saírem tortos, né, ou tremidos, a gente vai traçando aí, termina de traçar, solta a respiração, faz o controle aí da respiração, os detalhes aqui da parte da frente, da pele do nosso golfinho, a gente vai desenhando também, vai colocando os detalhes nessa fase, né, vai contornando aqui a parte da água, né, colocando aqui a espécie de uma luz, de uma sombra, né, e colocando algumas texturas para o desenho ficar mais vistoso. Então tá pronto aí o desenho do nosso golfinho. E agora, pessoal, olha só que bacana, a gente vai fazer a nossa sexta figura, né, o nosso sexto desenho. A gente vai fazer aí uma lua bastante sorridente. Para isso a gente desenha uma grande circunferência, né, rabisca bastante até encontrar a forma. Evitem de utilizar a borracha nessa fase, né, com a respiração controlada. Olha só, rabiscar bastante, pode rabiscar bastante, por isso a gente utiliza um lápis de coloração azul, que a gente pode rabiscar bastante. E depois, se a gente quiser para apagar, né, esse esboço, a gente pode utilizar a borracha lá no final, quando o desenho já estiver concluído. Então a gente vai fazer aqui um semicírculo, olha só, um outro arco aqui para fazer o desenho da lua, né, da nossa simpática lua. Então a gente rabisca bastante com o controle da respiração, olha só, rabisca tantas vezes quanto forem necessários, tá ok, pessoal? E agora a gente vai fazer aqui 2 arcos para começar a fazer aí o chapéuzinho aí da nossa simpática lua. Então a gente vai aí fazendo aí o nariz. Para fazer o nariz eu faço um círculo aqui na parte da frente, para fazer os olhos mais outro círculo. E agora eu vou desenhar aqui nessa parte aqui exterior uma estrela, né, para acompanhar aí a nossa simpática lua. Vou rabiscando bastante até eu encontrar o traço que melhor me agrada, né? Vou fazer uma outra estrela aqui na parte da frente, no meu esboço, sempre rabiscando bastante e evitando de utilizar a borracha nessa fase. E agora eu vou fazer aí um grande sorriso, né, na nossa lua, através de 2 arcos, e os detalhes dos olhos aqui, com mais uma oval pequena, mais uma terceira oval, para fazer o brilho aí dos olhos da nossa simpática lua, os cílios também. Aqui na ponta do chapéu eu vou fazer uma estrela um pouquinho maior, né? Eu vou pegar o meu lápis, já que meu esboço está concluído, vou pegar um lápis de desenho. Vocês podem estar utilizando aí um lápis escolar ou um lápis de desenho. Eu estou utilizando um lápis de desenho aqui 6B e estou contornando aqui toda a silhueta do meu desenho. Então olha só como é que ficou bacana depois de a gente contornar. Então a gente contornou com um marcador aí, uma cor preta. A gente pode estar apagando aí, né, o nosso esboço aí que a gente fez, e depois está colorindo aí com um lápis de cor para ficar bem bacana. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí dos nossos desenhos. 6 desenhos para você fazer na escola, que todo mundo pode fazer, consegue desenhar. Um abraço do Ailton Teodoro e até a próxima.